Então, vamos iniciar o projeto do Jockey Po, né, do jogo do Pedra, Papel, Tesoura. Então, eu vou utilizar esses gráficos aqui, que são alguns PNGs e um som, um MP3. E a gente vai aprender também como que dispara um sonzinho aí dentro da aplicação, tá? Eu estou abrindo o Android Studio aqui, vamos configurar então um novo projeto. Então ele vai ser um novo Android Studio Project. Vou chamar ele de Jockey Po. Percebe que ele já configurou, né, todos os caminhos do Company Domain, o pacote, né? E vai ser versão 8 mesmo, Oreo, uma aplicação com atividade em branco, tá? E eu vou deixar a atividade com o mesmo nome, padrão mesmo. Então, a gente tem lá o nosso projeto inicializado. A primeira coisa que eu vou fazer aqui vai ser importar aqueles gráficos, os arquivos, tá? Primeiro os gráficos aqui, os PNGs, eu vou copiar e vou colar esses gráficos na pasta Drawable. Com isso ele vai importar esses gráficos para o meu projeto. E agora a gente vai começar a desenhar esse layout aqui. Então, enquanto ele abre aqui o emulador e o meu layout, o meu ActivityMain, né? Vamos configurar por enquanto o ícone da nossa aplicação. Basta dar um botão direito aqui, ó, New Image Asset. E a gente pode definir um ícone aqui para a nossa aplicação. Então, eu vou selecionar para o jogo do Pedra, Papel, Tesoura. Eu vou selecionar a tesourinha aqui, ó. Só jogar umas cores no meu ícone. Aqui eu consigo configurar o background. Tá legal? Então já tem um ícone lá para aplicação. Vou colocar aqui IC Tesoura. E aí lá no seu manifesto você consegue trocar o ícone, né? Ao invés de ser Launcher. E aqui no ícone redondo também, ó, ícone Tesoura Round. Legal, então já tem a aplicação, já tem o ícone trocado da aplicação. Então vamos configurar o nosso layout, que são aqueles 3 botões embaixo, pedra, papel, tesoura, e uma imagem que eu vou chamar de jogador 1 e o jogador 2, tá? São duas imagens aqui, vai ter um versus no meio ali, que é um daqueles gráficos, que a gente vai alinhar ele no nosso layout também junto, né? Então deixa eu apagar esse componente de texto que eu não vou querer usar. Então a gente já tem o projeto configurado, vazio aqui, pronto para a gente iniciar o nosso layout. Vamos fazer isso a partir da próxima aula. Bom, então a gente tem a nossa aplicação configurada, a aplicação está vazia aqui, né, por enquanto. E vamos aprender como que a gente vai colocar aqueles botões aqui para que eles respeitem sempre o mesmo tamanho e a mesma distribuição igual, né? Quando a aplicação estiver tanto na horizontal quanto na vertical. Então, para fazer essa divisão aqui dos botões, eu vou usar uma ferramenta que é o alinhamento e o chain, que é a corrente, tá? Então, esse botão aqui ele vai ser um image button, um componente image button, que ele permite que eu selecione uma imagem, tá legal? E aí eu posso duplicar ele aqui, copiei e colei. Eu vou deixar um aqui do lado e um aqui no meio, alinhados mais ou menos ali. Vou selecionar os 3 e alinhar os 3
na vertical. Só que antes disso eu vou falar para esse botão respeitar sempre essa margem esquerda e abaixo. Ó, se fizer um teste aqui, só esse botão está alinhado aqui abaixo, certo? Então a partir de agora, sem selecionar os três e criar aqui um alinhamento vertical, ó, ele já criou o constraint aqui. Então esses três botões agora, eles tanto na Portrait quanto Landscape, eles ficam alinhados abaixo desse cara que está alinhado no constraint aqui ao lado e abaixo, tá legal? Se a gente quiser distribuir os três aqui no meu layout, você pode selecionar eles três aqui e usar uma outra ferramenta que é a corrente, ó, Chain, Center Horizontal Chain, Create Horizontal Chain, aliás. O que ele fez aqui? Ó? Ele criou um constraint que gruda esse cara para cá, prende eles dois aqui e gruda esse nesse outro. Então ele mantém o alinhamento aqui vertical e o espaçamento dos componentes, ó, tanto na horizontal quanto na vertical, tá legal? Se a gente quiser, a gente pode trabalhar também o preenchimento desses botões, porque percebe que esse botão aqui ele está respeitando, ele está suprimindo aqui a largura do botão pelo Wrap Content, tá? Então ele assume a menor forma possível, né, de acordo com o conteúdo dele. Se a gente deixar ele em Match Constraint, vai ser o contrário, ele vai assumir a maior área possível. E se você fizer isso com todos, ó, você pode mudar o Match Constraint por aqui, ou clicando, ó, na largura aqui no ícone. Ó, clicou, ele ficou constante, tá vendo? Mudou para o número, clicou de novo, ele usa aqui o... Deixa eu clicar fora aqui, ó, Match Constraint, tá? Se você fizer isso com os três, então, usar lá o Layout Widget Match Constraint, você vai ver que agora, por causa do Chain, da corrente, ele vai respeitar a largura, ó, tanto na horizontal quanto na vertical. Tá legal? Esse cara aqui, ó, você pode ver que ele tem uma margem de 8, que esse aqui ainda não tem. Se você quiser adicionar a margem aqui, ó, vamos aproximar aqui, você vai ver que aqui ele está com um espaçamento maior, né? Então você pode deixar 8 aqui, ele vai ficar com a margem igual dos dois lados, tá? Então, essa é a ideia aí de usar o alinhamento, o constraint de alinhamento e o constraint da corrente, né? O chain, tá legal? Para organizar dois ou mais componentes aí numa fila de itens, né? Outra coisa que a gente pode fazer aqui é já trocar a imagem, né, dos botões. Então é pedra, papel e a tesoura. E a cor do fundo do botão também, se você quiser, ó. A gente vai perceber também, pessoal, que porque as imagens estão em um tamanho um pouco diferentes, e eu estou usando aqui agora na vertical, né, falando Layout Height, você pode ver que ele está usando o Wrap Content também. E isso está causando uma variação aqui na altura, né, da área dos botões, tá? Então eu posso deixar ele, se eu quiser, aqui em constante, por exemplo. Também que ele está com 81 dp, né? Vamos deixar ele um pouquinho maior aqui, o primeiro botão da pedra aqui, só para sobrar um espaço ali. E esses outros dois botões aqui, eles podem respeitar o Match Constraint agora, ó, porque já que eles estão alinhados com esse cara aqui em cima e embaixo, então se ele tiver aqui, ó, em Match Constraint, ele vai assumir a altura máxima que ele conseguir aí, tá legal? Então já dá pra gente enxergar ele aqui, ó, em Landscape, em Portrait, e eu vou trocar só a cor do background da minha aplicação, ó. Então um background color aqui, ó. Pegar esse rosa que vem configurado aqui.
para a cor do fundo, tá? Então com isso a gente já aprendeu aí usar o Image Button, colocar eles alinhados aqui na vertical e usar o Chain, o recurso do Chain aqui, ó, horizontal, que já mudou a opção ali na verdade, né? Mas para fazer o alinhamento do layout, para ele ficar na horizontal e na vertical, tá? Vamos no próximo vídeo aí colocar as imagens aqui do jogador 1 e jogador 2. Então agora para fazer as imagens do jogador 1 e jogador 2, eu vou usar um Image View mesmo, tá? Eu vou usar a imagem da interrogação, vou deixar o layout aqui na vertical, tá? Para não ficar atropelando muito as imagens, não é legal às vezes ficar sobrepondo na hora de ligar os constraints, que ele pode pensar que é uma informação a mais ali, então eu costumo deixar ele sempre separado na hora de ligar um constraint no outro. Aqui o que eu vou fazer vamos só diminuir o tamanho dele um pouquinho aqui, e eu vou colar ele aqui em cima e na esquerda com dois constraints, então ele fica alinhado sempre, em cima e na esquerda, tá legal? E aí a gente vai ter um outro Image View aqui também, mesma coisa, a interrogação. Deixa eu só fazer esse cara com o mesmo tamanho aqui e alinhar um com o outro. Então selecionar os dois aqui, fazer um alinhamento na vertical, beleza? E eu vou selecionar os dois e fazer horizontal chain. Então você vai ver que ele vai ficar um pouco apertado ali, ó. Mas está funcionando, eles estão se alinhando, né? Vamos diminuir só então um pouco o tamanho dele, ó. A largura dele aqui, eu vou deixar o Match Constraint e o Match Constraint dos dois. O problema é que a altura dele aqui deixa eu só pôr um valor constante aqui só para enxergar ela aqui. Esse aqui eu vou deixar um wrap por enquanto. Legal, então a largura desse Match Constraint, a altura deles, pessoal, eu vou ligar com essa peça de baixo aqui, ó. Aí sim, agora sim, porque antes você não ia conseguir ver nada, né? Nem para ligar. Por isso que eu tive que colocar uma altura ali qualquer para a gente começar a enxergar ele. Agora sim, como ele tem o constraint ligando a altura dele com essa peça aqui embaixo, a gente consegue usar, por exemplo, um Match Constraint e obter o maior tamanho, aqui o tamanho máximo, né? Esse outro objeto aqui, ele tende a seguir o tamanho desse cara, porque ele percebe que ele está com a parte de cima e de baixo alinhada com ele. Então se ele usar aqui o Match Constraint, ele respeita essa altura, tá? E se você não quiser essas imagens uma coladas com a outra aqui, a gente pode também adicionar umas margens aqui. Então tá legal? Então você vai ver que em dois layouts agora está funcionando. Bacana. Percebe que tem um valor aqui, um ajuste, ó, que é o Scale Type também, que é legal dependendo da imagem que você tem, assim é legal você estudar qual é o tipo de ajuste que ele cropa melhor, ou centralizado, ou cropado, né? Nesse caso aqui eu acho que o Fit Center é o que vai funcionar melhor mesmo, mas dependendo da imagem que você tiver, você tem que pensar na melhor maneira de ajustar ele ali, tá? O que ficou faltando aqui foi só a imagem do versus ali, né? Eu vou criar mais um Image View, que vai ser esse versozinho aqui. Então vamos deixar o valor dele aqui fixo, ó, 120 por... Eu quero até menos que isso, ó. Vou deixar 100 por 70. E para ajustar os tamanhos dele aqui,
você pode usar, vamos deixar em Portrait, eu poderia alinhar ele com essas duas caixas de interrogação, né? Que seria o topo alinhado aqui, a base alinhado aqui, e o lado esquerdo e o lado direito. E ele vai ficar sempre alinhado entre um e o outro ali, beleza? E lembrando que se você quiser que ele fique por cima, ele está por último aqui na hierarquia, né? Se eu arrastar ele para trás aqui, você vai perceber que isso aqui influencia na ordem das camadas também, das views que a gente tem aqui. Tá legal? Eu vou deixar ela por último aqui porque ela aparece por cima. Se você quiser diminuir também um pouquinho, aumentando a margem dessa imagem aqui, só para não atropelar tanto os gráficos, ó. Acho que ajuda também. Tá legal? Então com isso a gente tem o nosso layout aí finalizado. Tá funcionando legalzinho aí em Landscape e Portrait, tá? E tá se ajustando aí legal. Próximo passo é a gente dar os IDs aí dos botões e começar a programar. Bom, pessoal, então o próximo passo aqui seria a gente selecionar cada um dos itens e dar os IDs desses objetos, tá? Eu já me adiantei aqui, eu já fiz isso, ó. Então, jogador 1, jogador 2 e botão pedra, papel e tesoura, tá legal? Depois que você fez isso, você vai ter que declarar as variáveis aqui, que são o image view, aliás, jogador 1 e jogador 2. E os três botões, que é o image button, botão pedra, papel e tesoura, tá legal? E quando você inicializar o layout aqui, você tem que achar eles por ID, que é falar lá find view by ID, r.id, jogador 1, jogador 2, tá legal? Então com isso aqui a gente já tem os nossos componentes inicializados, aliás, quase. Já temos eles declarados aqui e inicializados depois que o layout é inicializado, beleza? A gente precisa então implementar também um evento de clique para os botões. Para isso eu vou só declarar uma função aqui, tocou botão, e aí a gente declara lá no XML o evento de onClick, no image button. Então todos os image buttons, onClick, você pode perceber que ele não está aparecendo aqui, ó, porque, é claro, eu não passei o argumento que ele precisava aqui da função, que no caso é view, um objeto do tipo view. Então se declara um objeto do tipo view, eu vou chamar ele de view mesmo, que no caso é quem tocou nesse objeto. Se você quiser obter o ID de quem tocou, vai ser através desse parâmetro que ele passou, tá? Então ele só vai reconhecer aqui no onClick esse evento de tocou no botão a partir do momento que ele estiver obtendo lá o argumento correto por parâmetro, né? Então deixa eu copiar ele aqui para os outros image button, beleza? Então quando der o clique a gente já sabe que clicou em algum desses botões. Então vamos na próxima aula aí fazer um evento para trocar a textura do objeto de acordo com o botão que foi clicado. Eu vou também executar minha aplicação aqui
para a gente já ver ela funcionando no simulado. É só um pequeno descuido aqui. Então, vamos ver a aplicação abrindo lá. Então ela está se comportando bem na horizontal e na vertical aqui. Legal, e a gente tem os 3 botões. Bacana. Próximo passo aí, pessoal, é quando a gente clicar num botão, a gente trocar a textura de uma das imagens. Tá legal? Bom, pessoal, o próximo passo aqui então é a gente clicar no botão e trocar a textura do Image View aqui no início. Para isso, ó, dentro do evento tocou no botão, eu vou criar um switch. Eu vou obter aqui, fazer um case aqui com 3 opções e falar, caso o ID seja esse, você me dá a textura tal, caso seja esse ID, caso seja esse. Para a gente obter o ID de quem foi clicado, a gente usa esse argumento aqui, o view. Então você fala assim, ó, view.getID, e ele vai te dar o ID para você comparar. Para comparar, a gente fala, caso o ID seja r.id.botão papel ou botão pedra, tá? Ele vai fazer determinada ação, ó, 2 pontos, e vamos já setar a textura lá, jogador 1.setImage resource, e aí eu falo id. No caso id não, r.drawable, na verdade, né? Ponto pedra, tá legal? Então com isso aqui, vou copiar esse case, pedra, papel, tesoura. Tá legal. Vamos ver o que a gente vai ter aqui. Bom, aqui pode ser que ele tenha ignorado por causa do break. Vamos ver. Tá legal. Quando eu clicar também nessa imagem, eu quero inverter ela na horizontal. Então a gente pode até falar aqui já que jogador 1, set scale x menos 1. E também já vamos setar a imagem do jogador 2, né? Porque no próximo clique ele já zera o jogador 2. Então a gente pode falar... Deixa eu copiar isso aqui, ó, fora do case, jogador 2, setImage source, interrogação. Tá legal? Então, só mais uma execução. Beleza, pessoal? Então, tá funcionando nossos botões ali. Tá invertido aqui certinho já, legal. Vai existir um pequeno problema aqui, ó, pessoal. Se a gente inverter o layout, você vai ver que ele vai trocar a imagem ali pra gente, tá? Esse problema aqui, na verdade, toda vez que você muda a orientação do aplicativo do Android, ele destrói a sua view e cria ela de novo, tá? Ele atualiza a view, né? E aí, a partir do momento que você trocou a imagem aqui, ele vai resetar a sua view, tá? Para isso não acontecer, você vai lá no Android Manifest e declara aqui, ó, dentro do seu Activity aqui, um config changes, e aí você pode falar orientation e screen size. Então com isso aqui, na hora dessa mudança, né, de orientação,
ele só vai respeitar o tamanho das dimensões dos componentes da tela. Ele não vai mais destruir a sua view inteira e colocá-la de novo, tá? Então com isso você vai ver que se a gente executar ele novamente, a gente mudou a imagem e aí mudou a orientação, ele manteve aqui, tá legal? Então o próximo passo é, depois que você clicar aqui, ele vai fazer uma animaçãozinha aqui nessa caixa e vai mostrar um valor aleatório, ali, uma postura aleatória, né, para a gente continuar jogando aqui. Então, o que a gente vai fazer, quando você clicar na mãozinha aqui, ele vai disparar uma animação de fade, ele vai apagar essa caixa e vai disparar pra gente a mãozinha aleatória que ele sortear, tá? E vai disparar o som também com isso aí. Mas vamos começar pela animação, então. A animação a gente tem que declarar aqui um componente, ó, animation. Vamos declarar essa animação como some. Eu vou querer uma some e uma aparece também. Que ele vai sumir a caixa aqui devagarzinho, depois aparecer a outra rapidinho. E aí a gente declara aqui, ó, some alpha animation de 1 para 0. E aparece, ok? Você tá a duração delas, opa, some em 2 segundos, 1,5 vai, que é mais ou menos o tempo da duração do meu som. E aparece também. Pode ser rapidinho, tá? E aí quando você tocar em algum botão, você fala jogador 2 ponto start animation some, tá? Então com isso ele vai sumir. Vamos já implementar os métodos da animação aqui, que é some.setAnimationListener, new animation listener, e ele já vai te completar aqui os métodos de start, end e repeat, né? Então vamos falar aqui quando começar o jogador 2.setVisibility visible, e começa visível e termina invisível, tá legal? E quando ele terminar de sumir, ele dispara a animação de aparecer, que vai ser a mesma coisa. Vamos até completar isso aqui, igual, aparece, ó, começa invisível, termina visível, e aí com isso a gente já tem os eventos que a gente precisa para disparar a função de trocar a imagem desse cara, né? Quando ele sumir, você troca a imagem e aí ele aparece te mostrando e também dispara o evento do som, tá legal? Mas com isso só vai dar certo se a gente tiver as animações implementadas e os métodos das animações de quando começar e quando terminar também acertados aqui, que é o que a gente fez até agora, tá legal? Então até aqui a única coisa que a gente vai ter é o botão sumindo e aparecendo. Quando eu clicar, sumiu e na verdade ele não apareceu porque eu não mandei ele aparecer, né? A gente tinha que falar jogador 2 ponto start animation, aparece. Agora sim ele vai aparecer. Então esse aqui que é o resultado, ó, sumiu. Ele tá meio estranho aqui ainda. Ah, não, na verdade eu tinha que inverter esse valor aqui, né? Do some e do aparece, é óbvio. Aí sim, ó, ele vai sumir e apareceu, tá legal? E com isso a gente tem um evento aqui, vamos ver, ó. Os 3 eventos da animação de sumir, né? Quando ela começa, fica visível. Quando ela acaba, fica invisível e dispara a outra animação.
A outra animação ela só controla a visibilidade por enquanto, né? Mas quando ela acabar, ela tem que sortear lá outra imagem, tem que verificar a jogada. São os outros eventos que a gente vai precisar, tá legal? A gente continua a partir do próximo vídeo. Então vamos lá. A gente criou o evento da animação de aparecer, né? Porque eu quero saber quando essa animação terminar, antes dela começar, na verdade, e depois que ela terminar, eu quero disparar duas novas funções. As duas funções são, quando a animação dela começar a aparecer, antes dela começar a aparecer, na verdade, a gente pode sorteia inimigo, vai? A gente pode sortear qual vai ser a jogada do inimigo, tá? Sorteia jogada inimigo, por exemplo. E quando a animação acabar, a gente tem uma outra função que vai ser a verifica jogada, tá legal? Então essas duas Então essas duas funções aqui, elas vão ser disparadas após o evento do seu oponente aqui, quando ele acabar de aparecer, né? Então vamos declarar essas duas funções aqui. Quero essa e essa. Não vou passar nenhum parâmetro para elas por argumento ali. Então tá, antes da animação ser iniciada, eu vou dar um sorteio à jogada. O que esse cara tem que fazer? Ele tem que sortear um número de 1 a 3 e jogar para mim uma dessas três imagens, né? Então, para fazer isso, a gente pode obter aqui um número randômico, por exemplo. Então eu falo aqui, ó, random R vai receber um novo número randômico. Lembrando que esse número randômico ele é um número de 0.0 a 1.0, né? Se eu quiser, eu tenho que converter ele. No caso, o que eu quero é um número randômico entre 0, 1 e 2. Tá legal? Que eu vou fazer um switch e vou obter a textura de acordo com 0, 1 e 2, que seria o valor da jogada do pedra, papel e tesoura, que mais pra frente a gente vai comparar. Para fazer isso, eu tenho que pegar e guardar num outro integer, num outro valor, esse número randômico. Depois de uma próxima operação, ó, nextInt e os limites dele. Tá? Então o que ele faz aqui? Ele multiplica esse limite aqui. Então, com essas duas operações aqui, o que a gente vai fazer? A gente vai guardar um número randômico no R e usando esse método aqui nextInt, ele vai pegar o próximo número inteiro. Então ele vai pegar esse valor aqui próximo, um valor inteiro próximo a esse float, né, esse número randômico que veio aqui quebrado, e ele ainda vai multiplicar o resultado por 3 aqui. Então basicamente essa operação que vai entrar entre 0.0 e 1.0, ele vai multiplicar por 3, você vai ter um número de 0 a 3, e o próximo inteiro sempre vai dar 0, 1 ou 2, né? É praticamente impossível nessa operação random. Eu acho que é impossível, na verdade, dar o 3, né? Que ele começa no 0 e o limite dele é o 3, né? Mas ok, o que a gente fez aqui foi gerar um número randômico entre 0, 1 e 2, na verdade, e a gente vai fazer um switch nesse número aqui. Novamente, vou usar aqui, ó, case 0. Não esquece do break aqui, ó. 0, 1 e 2, tá legal? Seria bacana a gente já fazer aqui mesmo, ó, um esquema para a gente verificar a jogada, tá? E eu estou escrevendo essa função na errada aqui, mas tudo bem. A verificar a jogada é depois, né? Por enquanto a gente está sorteando a jogada do inimigo. Então aqui vai ser 0, 1 e 2. O que eu estava falando é que seria legal a gente criar um esquema para armazenar tanto a sua jogada. Então ele fala, ó, o jogador 1 jogou pedra, e armazenar
a jogada do jogador 2. Para fazer isso a gente pode guardar isso aí numa variável. Daqui a pouco a gente já faz isso daí. Por enquanto vamos só ver a textura sendo trocada lá. Vamos só ver se... Só esse evento acontecendo, vai ser pedra, papel ou tesoura. Depois a gente faz essa verificação da jogada. Então, ele sorteia um número. Essa função aqui está sendo chamada antes de começar a aparecer, a animação aparece, né? E quando ela acabar a gente vai verificar a jogada para quem ganhou e quem perdeu, né? Então, cliquei, sumiu, voltou já com algum número aleatório. Tá legal? Quando essa animação de aparecer terminar, a gente tem que disparar um evento de fim de jogo aqui. Vamos fazer isso na próxima aula. Bom, pessoal, então a gente já tem guardado aqui o valor da jogada 1 e da jogada 2, né? A gente guardou em dois números inteiros aqui. Quando a gente setou a textura da jogada 1, você também já alimentou a variável com 1, 2, 3. E quando a gente sorteou qual seria a jogada do inimigo também, do oponente ali, né? Também a gente entrou com os valores 1, 2 e 3 na jogada 2, né? Agora a gente precisa fazer uma verificação dessa jogada. Lembra que essa chamada aqui, essa função, está sendo chamada quando acaba a animação de aparecer a imagem, tá? Então ele dá um verifica a jogada para futuramente exibir uma mensagem de ganhou ou perdeu, tá? Então, o que a gente vai fazer aqui, ó, verificar a jogada, a gente vai ter que comparar esses dois números, 1, 2, 3 que eu joguei com o 2, 3 que a máquina jogou e fazer uma série de if-else aqui, tá? Então, por exemplo, a gente poderia falar se jogada 1 for igual a jogada 2, ele já dá empate. Então eu posso até subir um toast aqui, ó. Pega essa terceira opção que ele já completa o caminho inteiro. Então vamos falar assim, ó, empate, tá? Se a gente fizer um segundo if aqui, a gente poderia comparar as jogadas que eu ganho, tá? Que eu jogo. Então, por exemplo, se eu falar que a jogada 1 for igual a 1, por exemplo, e jogada 2, se eu joguei 1, eu joguei o pedra, né? Que é o primeiro aqui. Opa. Deixa eu abrir ele aqui de novo. Então, quem que ganha do pedra? O papel, a tesoura perde, tá? E se a jogada 2, então, for igual a 3, então quer dizer que eu ganhei. Ó, então, vamos exibir outro toast aqui. Então, esse aqui vai ser ganhei. Ok? E aí tem outras possibilidades. Ó. Se eu jogar papel, eu só ganho se o oponente colocar o pedra, né? Então eu vou acrescentando aqui, ó, vamos fazer aqui, deixa eu quebrar esse texto aqui. Eu posso acrescentar algumas ocasiões. Então, se o jogador 1 jogar 2, que é papel, e o jogador 2 jogar 1, que é pedra, eu ganho. Se eu jogar 3 e o jogador 1 jogar 2, opa, jogada 3, não, jogada 1 igual a 3. Se eu jogar tesoura e ele jogar papel, então eu também ganho, tá legal? Então a gente unindo aqui esses operadores, percebe que cada um desses operadores iria me devolver um verdadeiro ou falso só, tá? A gente pode unir ele com aqueles operadores condicionais, a gente pode falar assim, ó, se esse aqui for verdadeiro ou, então ou são esses dois tracinhos na vertical, isso aqui for verdadeiro ou isso aqui for verdadeiro, então quer dizer, ó, vamos recortar, quer dizer que o if aqui quer dizer que eu ganhei. Tá legal?
E a mesma coisa, ó, se eu tiver um outro if aqui, se eu inverter, né? Se eu falar que a jogada 2 tirou pedra e a jogada 1 tirou tesoura. Então, ele ganhou, né? A máquina ganhou. Então eu só vou inverter esses números, ó. 2, 1. Ok? É um monte de if else aqui. Confesso para vocês que até daria para fazer de uma forma, né? Quanto mais você souber programar, mais enxuto você vai deixando seu código, menos esse monte de código, de funções aqui. Você vai conseguindo otimizar, enxugar o seu código. Porém, por enquanto, vamos usar o que a gente já sabe, o que a gente conhece, né? Vamos tentar ir o mais longe possível com o que a gente já conhece aqui, que seria fazer esse monte de if else aqui e sair comparando as jogadas, né? Então aqui nesse caso aqui é perdi. Tá legal? Então vamos executar aqui mais uma vez, vamos ver o que a gente vai ter. Vamos lá, deu empate. Ganhei. Empate de novo. Perdi. Beleza, pessoal? Então esse é o nosso jogo aí do pedra, papel e tesoura. Vamos na próxima aula aí só aprender a inserir um som bacana aí para a nossa aplicação. Eu acabei descobrindo uma pequena falha aqui. Quando você põe tesoura, aqui não é id top, é botão tesoura, né? Mas tudo bem, mais um bugzinho. Bom, pessoal, tem um monte de coisas que daria para você melhorar nessa aplicação, né, para implementar features aí, para fazer um monte de coisa. Mas vamos só nos manter aí a mais um detalhezinho, que é inserir um sonzinho aí para a aplicação, tá legal? Aí você poderia futuramente aí colocar som de ganhou, perdeu. Então na próxima aula eu vou mostrar para vocês como coloca um som usando aquele som lá que eu falei que a gente vai utilizar, tá legal? Existem vários ajustes, principalmente ajustes de jogabilidade, sabe? Quando você pega um jogo assim que o jogador pode sair esfregando o dedo em cima da tela aqui, o negócio está sujeito a vários bugs, a várias, né? Então isso daí a gente pode ir pensando aí, se você quiser não deixar o jogador sair clicando, ele ter sempre que esperar a jogada, né? Então tem várias coisas que daria para implementar nesse game, mas a gente vai se manter por aqui, a gente ainda está bem no início do curso, ainda vai fazer um monte de coisa aí no curso. E por enquanto a única coisa que eu vou mostrar para vocês é como disparar um som aí nesse game, só para a gente finalizar esse projeto aí e continuar aprendendo mais coisa depois, tá legal? Então no próximo vídeo a gente põe esse som aí, esse efeitinho, um MP3, o arquivinho que a gente já tem lá para importar aí, tá legal? Bom, então, para a gente trabalhar com som aí na aplicação, pessoal, eu tenho esse sonzinho aqui do jogo do Alex Kidd. Quem é mais velho aí vai lembrar dos jogos do Alex Kidd. Você no final da fase, era um jogo de aventura, mas no final da fase você jogava um Jockey Poker Chef, né? Todo mundo gostava. E eu peguei o som desse game em homenagem. E eu só vou ensinar para vocês como coloca o som aqui no jogo, na aplicação. Eu tenho um arquivo MP3, eu vou copiar ele aqui para um diretório que não existe ainda, eu preciso criar esse diretório, que é o diretório onde ficam os arquivos de mídia aqui no Android Studio, tá? Então você vai criar aqui um botão direito aqui no Res, New, Android Resource Directory, e aí você vai ter aqui o diretório RAW, tá? Se você criar o diretório RAW, você pode colar o seu MP3 que você copiou lá, e aqui dentro ele vai estar pronto para ser disparado, tá legal? Para a gente disparar esse som, eu vou criar um objeto, e a classe desse objeto é do tipo Media Player, tá? Então eu vou criar aqui um objeto, vou chamar ele de Media Player mesmo, Media Player mesmo, tá?
E aqui na inicialização da nossa view, a gente pode falar media player recebe media player.create, e aí você vai ter que passar o contexto de onde você quer disparar esse cara, mainActivity.dis, e aonde que ele está, que é no r.how, e o meu som lá, tá ok? Então ele já está referenciado lá, com um ID seria, a gente já tem lá um arquivo do tipo media player aqui, pronto para ser executado, tá? Para executar esse som aqui, na hora que eu clicar, que ele disparar a primeira animação aqui do some, ó, quando a animação começar, a gente pode disparar essa função. Ou então na função, quando você clica no botão também, né, que dá na mesma, que elas são disparadas ao mesmo tempo ali. Mas para isso vamos criar uma função aqui, ó. Toca som. E essa função que a gente vai chamar. Para dar o play no som, é legal você verificar se esse media player tem alguém, né? Ó, se ele for diferente de nulo, então você media player ponto start, né? Media player start. Tá legal? Então você vai tocar esse som quando você der o clique, ó, na hora que ele tocou o botão, toca o som também. Então vamos executar, vamos ver se está funcionando ali. Então, ó, cliquei em alguém. Tá legal, pessoal? Então, esse aí é o nosso jogo finalizado aí. Uma única dica que eu posso ainda dar para vocês, né? Nesse jogo aqui a gente está tocando um som muito curtinho, né? Imagina se fosse uma música de fundo, tá, pessoal? Você vai perceber que se você tocar um som maior aqui, usando o Media Player, quando você suspender a aplicação ou ela entrar em background, ele não vai parar o som, tá? Então lembra que existem os eventos de estados da Activity, né? Quando ela é criada, quando ela aparece, quando ela fica em background, quando ela é destruída. Então você poderia usar esses métodos aí, ó, por exemplo, um destroy. Então, durante esse método aqui, por exemplo, você poderia manipular o seu media player, e se ele ainda existisse, você poderia, por exemplo, pausar ele aqui com stop, por exemplo, ou então aliviar ele da memória, né, com release, limpar ele da memória, né, ou então, usando aqui o media player null, você zera também esse objetinho, que é essa variável que está instanciada aqui, né, esse objetinho que está criado, e aí ele não fica tocando mais em background, tá legal? Isso no caso de um som maior, no meu caso, no meu jogo aqui, nem vai estar dando muita diferença, não vai dar nem tempo de fechar a aplicação para ver isso aqui acontecendo, mas se for uma música maior, uma música de fundo, que nem eu estava tentando colocar nesse aqui, mas ficou muito chato, na verdade, por isso eu nem vou usar. Beleza? Mas essa aqui é a nossa aplicação, espero que vocês tenham curtido, aí, espero que tenham aprendido uma ou outra coisa interessante, útil aí para vocês, tá legal? E vamos partir aí para aprender mais coisas no curso, nas próximas sessões, e desenvolver mais um monte de aplicativos aí. A gente, se eu não me engano, está no segundo aplicativo ainda, né? Ainda tem um monte de coisa para conhecer, para aplicar e para desenvolver aí. Beleza, pessoal? Então vamos trabalhar aí. Bora para a próxima sessão do nosso curso aí.